Vamos para mais um capítulo de Lucas, Lucas 10. Se você chegou até aqui, estamos de parabéns. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem coisas, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ele voltará para vocês. Ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudiremos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu lhes digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaída! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês os fossem feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-os de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhe dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estavam ouvindo, mas não ouviram. Muita coisa aqui nessa história. Vocês vão ver uma certa semelhança quando Jesus envia aqueles 12. O que tem de muito importante aqui nessa história é a urgência de Jesus. O senso crítico de Jesus coloca para esses 12 e, de certo modo, até uma aflição para que esses povos venham a se arrepender. Por quê? Jesus estava indo para Jerusalém e essa viagem seria basicamente a última vez que ele faria, porque após disso começariam os feitos da sua morte. Então, ele envia esses 72, em alguns manuscritos de 70, à frente para preparar o caminho para que eles comecem a se arrepender para ouvir Jesus quando ele passasse. Vamos aqui indo passo a passo? Um ponto interessante aqui, assim como os discípulos, ele manda que os 70 fossem de 2 em 2. Isso é importante, a gente nunca estar sozinho. E lá na frente fala que é bom estar andando junto, pois se um cair, o outro levanta. Então, é importante nós termos conexões, termos amizades com pessoas da igreja, não só da mesma igreja, mas pessoas que sejam da nossa mesma fé, para que um possa ir ajudando ao outro em momentos difíceis. Outro ponto interessante que ele coloca aqui, logo no versículo 2, diz: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Esse era um problema histórico e continua sendo. Até hoje, nós temos muito trabalho e poucos trabalhadores. Até hoje, muitas coisas deixam de ser feitas na obra de Deus, até mesmo na nossa igreja, eu acho que deixam de ser feitas, porque não temos gente suficiente para fazer a obra de Deus, gente suficiente para meter a mão no arado e ajudar. Mas você que está escutando esse vídeo tem a chance de mudar isso. Basta você assumir essa responsabilidade e daqui para frente falar: não, eu vou ajudar na minha igreja, eu vou colocar a mão no arado, eu não vou ser apenas um espectador, eu vou estar lá ajudando a crescer a obra de Deus. Pense nisso. Um fato muito importante aqui, versículo 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem e todos os mantimentos que a gente já tinha falado, que ele falou para os discípulos, que eu não vou repetir, sobre a total dependência de Deus durante a viagem. Mas não parece meio louco? Pelo menos totalmente oposto
aos ensinamentos coach que nós temos na nossa sociedade. A gente aprende até empresarialmente de que nós temos que motivar nossos funcionários para que eles estejam sempre motivados, temos sempre que colocar uma cenourinha na frente para que eles possam ir, e temos que falar palavras bonitas, palavras de encorajamento, palavras de força, e aí contratam-se coaches para virem, darem palavras motivacionais e dinâmicas de grupo para motivar todo mundo. Só que aqui, eu não sei vocês, mas se alguém chegar para mim e fala, não, vai lá fazer teu trabalho, você vai ter uma reunião e você vai ser totalmente ridicularizado nessa reunião, você vai ser totalmente esculhambado nessa reunião, eu não iria para essa reunião muito animado. Jesus envia esses 12 já falando para eles, estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Por isso que Paulo vai falar mais à frente que o ensino de Deus é loucura para os homens. O sábio não entende, porque as pessoas em sã consciência não vão querer ir numa jornada como cordeiro entre lobos. Isso é loucura. Mas a fé nesse Messias, a fé em Deus, faz com que nós sigamos em caminhos que, humanamente falando, parecem loucura. Por quê? Porque nós temos uma fé burra? Não. Porque sabemos que nosso caminho nessa terra é passageiro. Assim como uma nuvem que está aqui e daqui a pouco dissipa, o nosso foco é, ou pelo menos deveria ser, a eternidade. Aqui ele vai falar sobre as cidades, sobre serem bem recebidos, sobre se não forem bem recebidos, saírem daquela cidade. Aqui no versículo 9 ele fala, cuide do vento que ele houver e diga-lhe o reino de Deus está próximo. E quando eles voltam, os 72 voltaram alegres dizendo, Senhor, até os demônios submeteram a nós em teu nome. Note que antes Jesus tinha feito abre aspas, liberado esse poder para os 12 e agora Jesus libera para esses 70. Não somente os 12 discípulos de Jesus tinham poder para curar as pessoas e expulsar demônios, esses outros 70 também. Isso significa que nós também temos esse poder. Através da nossa oração, se for a vontade de Deus, nós podemos expulsar demônios, nós podemos fazer curas. Não é necessário que você vá até o pastor para que isso aconteça. Você está vendo uma pessoa doente, você pode ir ali e orar. Imagina você estar no trabalho, uma pessoa está ali passando dificuldade, e em vez de você chegar e orar por aquela pessoa, você, não, calma aí, vou ligar para o meu pastor orar, porque meu pastor tem um poder acima do meu, tem poderes que eu não tenho. Não. Jesus designou esse poder para todos aqueles que acreditam nele. Por quê? Porque esse poder não é da pessoa. Esse poder é do Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas um canal. Por isso é importante que você faça a obra de Deus também. E não somente um grupo seleto de 12. Todos nós temos poder para fazer a obra de Deus. Depois ele vem aqui falando sobre a cidade. E aí ele fala, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Falando da cidade que rejeitou os discípulos. Sodoma e Gomorra são duas cidades bastante conhecidas, que eram, acho que o extremo da perversão. Talvez estamos caminhando bem próximo para isso, onde quando apareceram os anjos até, os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com aqueles anjos, para você ver o nível de perversão. E ele fala que Sodoma terá menos de cor do que para essas cidades que estavam escutando os discípulos e não estavam aceitando. E ele continua, ai de você Corazim, ai de você Betsaída, porque se os milagres que fossem realizados entre vocês fossem feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido. E você, Cafarnaum, será levado ao céu? Não, você irá até o Hades. Essas cidades judias que simplesmente conheciam a Torá, simplesmente escutavam sobre os profetas, simplesmente estavam vendo diversos milagres, diversos feitos sendo realizados por Jesus, mas simplesmente não acreditavam em Jesus. Jesus fala dessas duas cidades, Tiro e Sidom, que são cidades na Galileia, mais ao norte, que eram cidades gentias que não tiveram a oportunidade de ver essa quantidade de milagres. Ele fala que se esses gentios tivessem visto isso tudo, eles com certeza teriam se arrependido. E hoje nós temos essa realidade. Quantas pessoas se negam a acreditar em Jesus? Temos evangelistas, temos missionários, temos a própria Bíblia, e pessoas se negam a escutar Jesus como essas cidades fariam. Então, vai chegar a hora que chegará o juízo de Deus e vai vir forte contra essas pessoas que simplesmente se fingiram de surdas. Se você é uma dessas pessoas, se arrependa enquanto há tempo.
porque vai chegar um momento em que não vai ser possível se arrepender. E aí o juízo de Deus vai vir fortemente. Talvez você ache essa palavra dura, mas é minha obrigação te alertar. Assim como Jesus tinha urgência para que essas pessoas se arrependessem, escutassem a palavra de Deus, hoje vivemos a mesma urgência, porque a volta de Jesus está breve, os tempos estão sendo anunciados, então se arrependa enquanto ainda há tempo. Os 72 voltam, Jesus fala que eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. É como se Jesus tivesse tido uma visão durante a era dos 70, quando estava orando, vendo que eles estavam prevalecendo sobre Satanás. Contudo, alegre-se não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Muito mais importante do que todos esses feitos que estavam acontecendo era eles terem escrito o nome nos céus. Como eu disse, o foco nosso é a eternidade. Parábola do bom samaritano, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Note que aqui, diferente de alguns outros, o perito estava querendo pegar Jesus no pulo mesmo, ver se Jesus ia falar alguma heresia para acusar Jesus. Mestre, meio sarcasmo, né? Aliás, não sei se você imaginou dessa forma, eu lendo aqui agora eu senti isso. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele faz um resumo da lei, que basicamente é isso, né? Todas as regras da lei se resumem entre você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas aí, não demora muito, a máscara cai. Ele vem fazer exatamente a pergunta que ele queria fazer. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí ele vai falar aqui, Jesus vai começar a parábola. O que na verdade esse mestre queria era, em outras palavras, mas quem eu preciso amar? Quem é a pessoa que é meu próximo? Com quem eu posso fazer o bem e quem eu posso fazer o mal? No fundo, era essa a pergunta. E Jesus vai vir aqui uma parábola. Versículo 30. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Antes da gente falar de qualquer coisa aqui, eu expliquei no capítulo passado sobre a rixa que tinha entre os samaritanos e os judeus. Sobre a questão de onde se deveria adorar, sobre toda a questão que teve toda a questão histórica que teve. Então, para facilitar, considera essa briga aí de bolsonaristas e petistas, é mais ou menos essa rixa. Então, para a gente botar num paralelo. E aqui, Jesus faz uma exemplificação. Então, esse caminho que estava... esse caminho que ele é atacado é um caminho sinuoso, então assaltantes eles se escondiam pelos vales para, quando a pessoa passasse, ir lá e atacar a pessoa. E passa primeiro um sacerdote e depois um levita. Como fala aqui que ele foi espancado e estava como morto, quase morto, o sacerdote e o levita, o que eles preferem fazer? Preferem não encostar nesse samaritano. Por quê? Se caso eles estivessem realmente mortos, eles estariam impuros e não poderiam fazer seus afazeres no templo. Então eles preferem, ao invés de amar o próximo, eles preferem se desviar do caminho e prosseguirem. E aí Jesus usa aqui, quem é que vai parar e ajudar aquele judeu? Um samaritano. Justamente a pessoa da rixa. E quando Jesus pergunta aqui para ele, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem?
ele na verdade ele devolve a pegadinha para o mestre. Ele fala basicamente assim: você considera o samaritano um próximo a quem você deve amar? Porque se você não considera, você teria ficado pelo caminho a morrer. E ele vai lá e responde: o próximo foi aquele que teve misericórdia. E Jesus vai e fala: vá e faça o mesmo. Trazendo para os dias de hoje, Jesus está chamando nós para pregarmos o amor, para amar o próximo independente das circunstâncias, independente da religião, independente da crença, independente da cor, independente da opção sexual, independente de tudo. Jesus, ele nos chama para ser, assim como esses 70, irmos pelo caminho, pregarmos o Evangelho de Deus e não deixarmos nenhum morto pelo caminho. Nosso papel aqui é levar a mensagem, é pregar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, independente de qualquer coisa. Independente se você é Bolsonaro e seu amiguinho é Lula, independente se você é Lula e seu amiguinho é Bolsonaro. Deus não nos deu a escolha de escolher quem é o próximo a quem devemos amar. Todos são próximos e todos merecem o amor de Deus. E todos merecem escutar sobre esse amor de Deus. Logo em seguida vem outra passagem também famosa, 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Acho que é importante, antes de qualquer coisa, a gente entender como era a sociedade daquela época, porque é bem diferente de hoje. Naquela época, existia uma segregação espacial dentro da casa entre homens e mulheres. Então, o casal, ele frequentava junto o seu quarto e frequentava junto a área externa, onde as crianças brincavam e tal. Porém, a parte interna, a parte ali da cozinha e tal, dos afazeres, era frequentada pelas mulheres, enquanto a área pública pelos homens. Então, uma coisa aqui está acontecendo de não normal. Marta, ela está no local que era para a mulher estar, enquanto Maria está quebrando uma regra. Maria está ali como se fosse um homem. Maria está no local dos homens escutando Jesus. E fala mais aqui. Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Sentada aos pés do Senhor não era como um cachorro que deita nos nossos pés. Não, essa era uma forma de falar que você senta aos pés do mestre, aos pés do rabino, para aprender sobre aquilo. E normalmente quando você quer aprender é porque você quer se tornar um. Assim como fala mais à frente que Saulo ele sentava aos pés de Gamaliel, que era o mestre. Então Maria ela está ali como uma aprendiz de um rabino, algo que para aquela sociedade seria completamente errado, que seria completamente contra as regras. Mas, como eu disse, Lucas tem o foco nessa questão das mulheres e dos oprimidos. Você vai ver que Jesus não repreende Maria. Ele não repreende Maria, pelo contrário, ele ainda fala que Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Dito isso, gerando esse entendimento cultural das épocas, para nós, o que a gente tem de entendimento hoje? A gente vê Marta sem tempo para parar e escutar Jesus, porque Marta estava totalmente tomada por serviços, por afazeres, e essa rotina fez com que Marta não conseguisse aproveitar a presença de Jesus na sua casa. E nós? Essa é a minha pergunta para você. E nós? Será que nós estamos tendo tempo para Jesus? Ou será que as rotinas estão nos tomando? Trabalho, faculdade, colégio, inglês e tantas outras coisas, academia e aula disso, aula daquilo e 3 trabalhos ao mesmo tempo e várias outras coisas e família e tudo mais e todas essas rotinas nos tomando, porque eu falo por mim. Se eu elencar aqui que tudo que eu faço é loucura. Eu tenho ciência disso. Então, não é difícil que todas essas atividades e a rotina do dia a dia nos afaste de Deus. Nos deixe cada vez com menos tempo para parar. E com menos tempo para parar, menos tempo temos para pensar, refletir. E quando isso acontece,
Nossa cabeça não para, está sempre conectada, e é muito fácil esquecer Deus nesse meio desse turbilhão. Inclusive, esse tema, já dando um spoiler, é esse o tema da apresentação de Páscoa que teremos no domingo de Páscoa, que todos estão convidados. Chamem alguém para ir, que vai ser muito bom. Eu acabei de falar aqui que tem que amar a todos, independente de qualquer coisa, que todos são próximos. Agora, vou dar esse exemplo, vou falar que o Diego é herege. Vamos lá. E aqui, para finalizar só, eu quero dar um exemplo de algo que eu estou fazendo. E qual é a base bíblica disso? É a base bíblica de nenhuma, só que é algo que funciona. Então, como a Bíblia fala que a gente julga a árvore pelos seus frutos, e como esse fruto para mim tem sido muito bom, eu vou exemplificar para vocês o que eu tenho feito e que vocês podem refletir e talvez fazer, se acharem que é interessante, tá? Jejum é apartar de comida, ponto. Então, não vou falar aqui que jejum de celular, jejum dessas coisas, jejum é comida, ponto final. E para quê? Para que você sinta fome e você esteja lembrando de Jesus e fazendo esse sacrifício. Resolvi fazer durante essa quaresma vou chamar de jejum, mas já expliquei o que é jejum, um sacrifício, melhor assim, de tomar banho gelado todo dia ao invés de banho quente. Por quê? Qual a base bíblica? Como eu disse, nenhuma. Na rotina do dia a dia, eu te pergunto, quando você entra no banho, você lembra de Deus? Você lembra de Jesus? Porque o banho, pelo menos deveria, é uma rotina que você faz, às vezes, mais de uma vez por dia. E por conta disso já se tornou habitual. É como se você não lembra que você respira. É uma coisa que já virou habitual. Então, provavelmente você não lembra de Jesus na hora que tomar banho. Ok? Se você lembra, ótimo. Eu não lembrava. Mas quando eu tomei essa decisão de só tomar banho gelada, a partir desse momento, todo dia que eu entro no banho, eu lembro de Deus. Todo dia que eu entro no banho, eu oro a Deus. Por quê? Porque quando bate água gelada no pé, a vontade que dá é só de ligar aquele banho quentinho gostoso. Só que eu me forcei a lembrar do sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar, e eu penso, poxa, Jesus morreu no meu lugar, sofreu tudo que sofreu, eu não posso tomar um banho gelado? Eu não vou sofrer por um banho gelado? E vou lá, tomo meu banho gelado, lembro de Deus, oro a Deus. Me força, no meio de uma rotina, a trazer um tempo com Deus, a trazer Deus à minha memória. Nossa, talvez você esteja escutando isso e falando, nossa, mas que palhaçada. Mas, tudo bem, eu não estou aqui para te convencer de nada. Agora, se você achou interessante, se você acha que vale a pena tentar, vá em frente. Pegue algo da sua rotina que você já está acostumado a fazer e gere um incômodo nela. Porque toda vez que você tiver esse incômodo, você vai lembrar de Deus e isso vai ser muito importante para você. Porque às vezes só nesses incômodos que vai ser o momento que você vai, no meio da sua turbulência toda, lembrar de Deus durante o seu dia. É isso, gente. Amanhã temos capítulo 11.